noite às demais pessoas que já entraram. Estava aqui atenta, ouvindo as palavras da minha amiga Cida. Uau, que lindo testemunho, Cida. Estou muito feliz de estar aqui contigo nessa noite. Um presente de Deus, a tua amizade, né, o teu carinho. E eis-me aqui para ser uma contigo nessa noite. A Liana é uma amiga, nós nos conhecemos no coach cristão, né, com a nossa querida, né, Ellen Clay e Felipe Firmino. Nós fazemos parte da UCC, que é a Universidade Coach Cristão. Nós somos cofundadoras, né, com muita honra, né, Liana? Com muita honra. Nós Verdade. somos cofundadoras dessa Universidade Coach Cristão. E desde que eu conheci a Liana, eu falei assim, meu Deus, que mulher espetacular. Sempre trazendo uma palavra muito pontual, já está nesse mercado, né, nesse nicho já há bastante tempo, e ela tem muita experiência para falar para nós. E olha como são as coisas, né? Olha como são as coisas. Eu saí da medicina veterinária, fui fazer aconselhamento pastoral, minha pós-graduação é em aconselhamento pastoral. Ali eu tive muita teoria, mas eu vi que ainda me faltava algo, né? E eu falei assim, me falta ferramenta, como que eu vou abordar só falando, só ouvindo? E alguém me falou assim, faz o coach. Eu falei assim, mas eu não quero coach tradicional. Eu queria um coach cristão. E eu fui procurar o coach cristão, achei a Ellie, né, fazendo aqueles convites, né, para as mentorias. Escutei a Ellen, me apaixonei, porque fala exatamente o que a gente precisa, né, para ter uma formação de qualidade e pautada dentro da palavra de Deus. E aí eu não pensei duas vezes, fui fazer mentoria e encontrei Liana. Né, Verdade. Liana? E dali eu fui fazer o coach cristão, depois fui fazer um master coach e a gente se conheceu pessoalmente. A Liana é Faxinal, né, Liana? Isso, do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Mas o Senhor fez a conexão. Ela veio a Brasília, nos encontramos, fizemos o curso juntas, fizemos uma conexão do céu e estamos aqui hoje, né? E olha o que acontece, né? Eu vi que faltava para mim, ela viu também que faltava algo para ela. E nós fomos para a Exatamente. psicanálise, né? Ela veio para a psicanálise também, é aluna da IFD. E hoje a gente conversando, né, quanto isso tem acrescentado na nossa vida, né? Um olhar diferente, né, uma maneira diferente, de uma abordagem diferente. Isso é maravilhoso, né? Muito bom. E nós fomos Verdade, verdade. cristãos, né? A Liana é líder também, eu sou pastora, minha pastora é a missionária Elizabeth. Muita honra, muita gratidão pela minha pastora. Faço parte da Igreja Missionária Graça de Cristo aqui em Brasília. Temos a sede na Ceilândia, nós tomamos conta de uma igreja aqui no Riacho Fundo 1. E eu só tenho muita gratidão pelo tempo, né, que vem sendo gerado, a graça do Senhor, o conhecimento de Deus, né, através de pessoas tão maravilhosas que passou pela nossa vida. Né? Eu não poderia deixar de honrar a minha pastora Elizabeth, que é uma bênção nas mãos de Deus. E eu quero te ouvir, amiga. Vamos Vamos lá? lá. Antes de falar, Cida, vamos dar um oizinho. Eu vi que tem colegas, tem algumas seguidoras minhas, né? Sim. E tem colegas nossas do Coach Cristã. Tem uma colega lá do Japão, a Tami. Ela está A aqui nos honrando Tami. com a sua presença, com fuso horário bem distante do nosso, bem diferente do nosso, está aqui nos honrando, né? Com a sua presença. Então, que alegria. E somente Deus faz essas conexões, né? Quando que eu ia imaginar ter amigas de outras nações que o coach cristão proporcionou, né? Conhecer, por exemplo, a Cida e tantas outras pérolas maravilhosas que Deus nos apresentou, né? E gerou conexões poderosas. Eu sempre digo que Deus não une pessoas, Ele une propósitos. E às vezes Ele usa pessoas que são ponte, que nem a Ellen foi ponte para nos conhecer. Então, eu sou muito grata, né? E eu tenho uma história não digo parecida, mas que também se assemelha com a história da Cida, um testemunho. Há 33 anos, eu trabalhei como enfermeira na área de saúde pública, sempre ajudando pessoas. E aí concluí meu tempo, né?
não gosto de usar esse termo aposentadoria, porque remete, parece, né? Ai, mas enfim, me aposentei. Tinha a possibilidade de continuar naquele local, porque eu estava num cargo de gestão, então eu poderia continuar, mas eu senti que tinha fechado o seu ciclo. Eu não tinha exatamente a noção do que estava por vir, mas eu sentia algo dentro de mim que me dizia: teu tempo aqui acabou. Passou alguns meses e eu sempre buscava o Senhor, né? E perguntando nas minhas orações: Senhor, mas o que que eu posso fazer para continuar crescendo e contribuindo na vida de pessoas? E ali que entrou o coaching na minha vida. E aí eu fui pesquisar, porque existiam várias instituições com formações em coaching, eu fui buscar algo que não me distanciava da verdade. E encontrei, então, na Febracis, que é uma instituição com princípios judaico-cristão, fiz toda a formação. Me apaixonei no primeiro momento porque me trouxe esse autoconhecimento que eu não tinha a menor noção, né? Me fez sair do automático, enfim, foi algo assim que me trouxe assim, uma clareza sobre a minha vida. E fiz então toda a grade Golden Belt da Febracis, foram 16 formações, mas eu senti que precisava algo a mais. E alguém falou lá durante as formações que os nossos resultados são emocionais. E eu me identificava muito com aquilo porque eu era uma pessoa extremamente ferida emocionalmente, mas veja só, eu não tinha a menor consciência, Cida, né? Os meus Desse jeito. atos falavam por mim, meus comportamentos, mas eu não tinha a menor consciência. E hoje, como eu percebo isso na vida das pessoas? Elas agem ferindo outras pessoas, a gente percebe através dos comportamentos, mas elas não têm esse conhecimento, não têm a menor consciência. E aí, então, eu fui buscar fora, fui a Belo Horizonte com o pastor apóstolo Fernando Guilhem, que hoje ele já veio a óbito, né? Infelizmente, um grande homem de Deus, assim, que eu devo muito do que eu sou a ele também, foi meu mentor. Eu fiz uma formação em coaching cristã. Primeira turma que ele formou em coaching cristão e eu estava lá. Creio que foi assim também um presente de Deus, porque eu modelava muito ele e aprendi muito com ele. E comecei então a atuar como coaching emocional e master coach, né? E comecei com atendimentos individuais, com palestras, mas em seguida veio a pandemia, né? E a pandemia nos trouxe para dentro de casa. E foi ali que eu me lancei na internet, né? Que eu me desafiei, porque até então fazer uma live era um bicho-papão, né? Como para muitas ainda. Enfim, e aí eu comecei a atender pessoas de diversas partes, enfim, fiz mentorias, mas eu confesso, né? E foi ali que a gente que eu fiz várias mentorias de cura, foi ali que eu conheci a pastora Cida numa das mentorias da Ellie e tive a honra de conhecê-la pessoalmente em Brasília em outubro de 2021, né? Que a gente fez a formação em coaching cristão. Já atendendo e já sim, já tinha passado por vários processos de cura, me redescobrindo, mas eu sentia que faltava alguma coisa. Porque, na verdade, o coaching, ele não trabalha muito com o passado. A gente aprende a dar só uma pesquisadinha lá no passado, mas o foco é no presente, visando o futuro. Então, tu identifica o teu estado atual e tu identifica onde a cliente quer Quer chegar, chegar. né? E ali, claro, aí tu traz um plano de ação, identifica as crenças, faz enfim, é algo maravilhoso. Mas eu sabia que tinha algo a mais. Mesmo que havia toda uma instrução que a gente não pode se deter no passado, mas eu sempre gostei muito de escutar. E eu me interessava muito pela história. E a pessoa que chega, engraçado porque, na verdade, não é engraçado. A gente sabe que é assim, né? Que é o local da nossa dor, é o local da nossa cura, é o local do nosso propósito. Que as pessoas que eu atendi, todas tinham um problema emocional, parecidos com o que eu já tinha vivido. Então, eu tinha que escutar a história porque eu já entendia por tudo que eu já havia estudado, sempre fui muito curiosa, eu pesquisava muito, fazia muitos cursos, fiz muitas leituras, né? Me dediquei muito nesses últimos 5 anos e meio. E para entender a história da minha cliente ou da minha coach, e depois sim, então, trabalhar e levar ela para um próximo nível.
mas eu tinha uma sede de algo a mais. E eu encontrei realmente na psicanálise. Eu já acompanhava também a doutora Ângela Cirino. Fui também muito influenciada pelas minhas colegas. Tenho vários colegas coach que foram para psicanálise, né? A professora Cida é da turma 3, eu sou da turma 4, também já estou me formando. Já estou assim, praticamente terminei o conteúdo, acho que mais algum módulo só, que é questão do TCC. Já vou começar o estágio na semana que vem. Então, assim, realmente aquilo que a gente conversou hoje de manhã, a psicanálise, para mim, ela foi a cereja do bolo. Porque hoje então, eu sinto, assim, que eu estou fazendo a coisa certa, eu estou ouvindo, né, mesmo atendendo no coaching, mas eu consigo ouvir com tranquilidade, porque eu entendo que se eu não ouvir a história, se eu não voltar lá para a raiz, eu não vou conseguir levar a cliente a identificar a origem das suas dores e como é que eu vou, porque a gente só modifica o que identifica, né? Então eu tenho que ouvir sim, e como é importante a cliente falar, né? E a psicanálise a gente aprende, né, que ela é a cura pelo falar e ouvir em amor. E aquilo que a Cida falou no início, né? É, é algo lindo, porque quando a pessoa começa a falar, ela já começa a viver um processo de cura, porque a cura é um processo. E muitas vezes a pessoa viveu anos. Eu, por exemplo, vivi uma vida toda, né, carregando aqueles sentimentos de rejeição, todas aquelas feridas, mas não tinha consciência. Então, quando eu entendi que era importante falar, que era importante me conhecer, por isso a importância do autoconhecimento, né? A pessoa tem que se entender, ela tem que se conhecer. Por que que eu faço o que eu faço? Por que desses comportamentos? Por que desses sentimentos? Por que desse vazio? As pessoas não têm consciência disso e como é importante entender. Muitas pessoas têm dificuldade em mexer, não querem voltar para as raízes porque acreditam que o tempo cura tudo e ao contrário, o tempo só piora, né? Quem reprime os seus sentimentos, com o tempo vai explodir, é como uma panela de pressão que fica fervendo, fervendo, e chega num momento que vai explodir. Então, para mim, foi algo libertador, né? Eu sou apaixonada, né? Como todas, né, que vêm para psicanálise, se não tem, é algo extraordinário, né? E ali no Instituto, né, no IFD, da doutora Ângela Cirino, ela nos dá essa liberdade, porque ela é fundamentada na palavra de Deus, então nós nos sentimos com liberdade de falar de Jesus, como a pastora Cida falou, né? Tem algumas profissões, por exemplo, como a psicologia, que já é diferente da psicanálise, né? Porque algumas pessoas até elas ficam na dúvida. É até bom a gente falar, acho, né, Cida? Que a psicologia, por exemplo, ela é uma graduação, a pessoa tem que cursar o curso da psicologia. E para ela exercer a psicanálise, ela tem que fazer como se fosse uma especialização na psicanálise. Então, nem todo psicólogo é psicanalista. E para ser psicanalista, tu não precisa ser psicólogo, tu pode ter qualquer outra profissão, né? Ela é uma formação, mas com uma intensidade, com uma profundidade, né? E depois, claro, ela tem várias especializações, né? Que o Instituto mesmo nos proporciona na área da sexualidade, nos transtornos de personalidade, na problemas como é que é traumas religiosos, enfim, tem vários, né, Cida, que a gente não tem como fazer, porque a gente entra nesse caminho, é um caminho sem volta. É apaixonante, quanto mais a gente aprende, mais a gente quer aprender. E colocar isso em prática, né? A psicanálise, ela traz essa oportunidade, primeiro para a gente se conhecer, né? Se entender, buscar ressignificar todas as nossas dores, e depois ser um instrumento, então, para levar, para ser levar cura, né, para outras pessoas. E isso, assim, não tem preço. É verdade, é verdade. E você falou muito bem, né, que a gente segue a linha freudiana, né, que é a cura pela fala, né? Então, o que não vira fala, o que não vira palavra, né, vira doença. E é isso que a gente tem visto, né? Então, se a gente não pôr para fora, né, aquelas coisas,
as emoções, os sentimentos, os traumas que a gente tem, a gente vai apodrecendo. Então, ponha para fora antes que apodreça dentro de você. Então, se você não fala, você fica muito refém ainda. E eu vi que entrou aqui o nosso amigo Felipe Firmino. Seja bem-vindo, Felipe. A gente falou muito de você, falamos da Ellen, falamos da UCC, e a gente não despreza os primeiros começos. Gente, eu Nossa, não desprezo os muito primeiros importante. começos. É muito importante. E, particularmente, eu atendo as pessoas, eu uso muitas ferramentas que eu aprendi no coach cristão, que são ferramentas que funcionam. Gente, funciona. A instituição também libera muita ferramenta para gente. Quem está aqui sabe disso. Libera muita ferramenta, ferramenta muito importante. E a gente vai fazendo o quê? A gente vai ministrando, né, na vida das pessoas conforme as suas necessidades. Não é todo mundo, todos os pacientes, não são todos iguais. Né? Sempre vai ter um com uma deficiência, sempre vai ter um que vai atender melhor. E o que é a psicanálise? Né? O que é o estudo da psicanálise? É busca, né? A busca das palavras que reside aonde? No nosso silêncio mais profundo. No nosso silêncio mais profundo da alma. E é exatamente palavra que anuncia e que também denuncia, né, o seu conflito emocional. Então, é muito maravilhoso a gente conseguir ter essa empatia com a pessoa. Não é só você chegar e você estar ali com a pessoa, mas eu ouvir a pessoa tirar de dentro dela, arrancar de dentro dela, ir na raiz, ir no trauma emocional. E quantos traumas emocionais. Um manejo que eu fiz essa semana com uma das meninas que eu atendi, quem estava lá, tem pessoas que estavam, inclusive ela entrou agora, Elisângela. Seja bem-vinda, Elisângela. Quantos traumas essa moça carregava? Quantas feridas? Ela não conseguia falar nem com as pessoas da casa dela. Então, a partir do momento que ela conseguiu expor, que ela conseguiu liberar, que ela conseguiu falar, que ela conseguiu colocar para fora aquela dor em forma de palavras, meu Deus, foi libertador. E eu tenho acompanhado a Elisângela e o crescimento tem sido visível. Ah, a Raquel aqui está falando que estava. É visível profissionalmente. E outra coisa, quando você tem uma dor muito grande, ela tem uma origem. E normalmente a pessoa não consegue perdoar. E a falta de perdão, ela traz para a pessoa um atraso de vida. A falta de perdão faz a pessoa estagnar. A falta de perdão faz a pessoa perder tantas coisas boas que a vida oferece. Mas quando a pessoa entende, quando ela ressignifica, é maravilhoso. E tem uma frase que a nossa mentora Ellen Clay usa muito. Aquilo que eu identifico, eu modifico. Então, no nosso tema, a gente fala, né? Cura, né? Identificar os traumas, identificar os traumas emocionais. Então, quando você aprende a identificar aquilo que te trava, aquilo que te atrasa, você começa o seu processo de cura. Tudo que eu identifico, eu modifico. Não é, Liana? Exatamente, exatamente. E é como eu falei, né, Cida? Eu, por muitos anos, andava assim, travada, né, com freio de mão puxado, e ligada no automático, fazendo sempre as mesmas coisas, muitas vezes tendo comportamentos que eu mesma não gostava, mas não tinha controle, não conseguia entender por quê. E eu vejo isso com as mulheres que eu atendo, né? Quando eu vou dar uma palestra, por exemplo, também no início, elas interagindo, elas acham que sempre aquele conteúdo é para minha fulana, é para minha amiga, é para lá em casa, é para minha irmã, enfim, nunca é para elas, mas quando eu vou mais profundo e começo a mostrar que não existe pessoa que não foi ferida. O que diferencia é a história de cada um. Mas Joyce Meyer diz no seu livro, né, Rejeição, Raiz da Rejeição, que todas as pessoas um dia foram feridas, umas mais, outras menos. Todas
passaram por experiências traumáticas, né? E às vezes ela nem foi tão traumática, mas é a forma como aquela criança emocional interpretou naquele momento. E era o que acontecia comigo. Eu carregava uma história de rejeição, que na verdade era a interpretação que eu dava para aquilo que me acontecia. Eu era a terceira filha, tinha duas irmãs mais velhas. Então, a Liana, criança, interpretava que a mãe preferia a irmã mais velha, o pai preferia a outra, e eu não tinha referência, e por isso eu não me sentia amada. Então, cresci dentro de um contexto me sentindo rejeitada, não pertencente, cheia de feridas, cheia de mimimi, e carreguei essas feridas, essas dores ao longo da minha vida e repercutir nos meus relacionamentos, principalmente com o meu esposo, né? Repetindo comportamentos com os meus dois filhos, no ambiente de trabalho. Então, quando eu comecei a entender sobre isso, foi algo libertador. E quando eu vi que era possível sim, né, independente da minha história, fazer diferente daqui para frente, eu disse, uau, eu preciso buscar mais, eu preciso saber mais, eu quero passar isso para as outras pessoas. Eu me identifico muito também trabalhar com mulheres, meu chamado é para mulheres, já recebi muitas profecias, enfim, que é com mulheres, né? E como diz a pastora, e é para esse tempo também, eu sinto que Deus está levantando pessoas, né, em mulheres improváveis, com uma história que lá atrás não deu certo, mas que é justamente essas pessoas que Deus usa, né, os improváveis, para ser instrumento de cura, porque Ele primeiro faz em nós, para depois fazer através de nós. E isso, assim, é algo maravilhoso, né? Tu vê num atendimento, mesmo numa palestra, como as pessoas, elas começam a identificar e tu poder, independente da história de cada um, tu ser esse instrumento para elas poder identificar suas dores, né? Que toda dor, todos os comportamentos hoje é reflexo, que tem uma origem, né? Que é lá na raiz, lá na infância, isso sempre deixa bem claro em todas as minhas falas, né? Independente do título da palestra, eu sempre vou falar de cura, e para falar de cura eu tenho que falar da ferida, eu tenho que falar das raízes, né? Então, quando as pessoas se identificam, elas ficam atentas e começam, cada uma vai identificar o que ela viu, o que ela ouviu, o que ela sentiu repetidas vezes e formou as crenças do que ela acredita, do valor que ela acredita que ela não tem, das crenças de capacidade, da crença de merecimento, a identidade ferida. Talvez porque ela ouviu lá na infância que ela não era boa o suficiente, que ela não era capaz, tu não devia ter nascido, ou então aqueles N adjetivos que a criança ela ouve repetidas vezes lá na infância, pelos pais ou pelos cuidadores, ou mesmo até pelos professores, pessoas que exerceram uma autoridade sobre a vida dela, aquela criança ela acredita, né, naquilo que ela ouve. Então, o valor que ela acredita que ela tem é baseado no que ela ouviu das pessoas que ela mais amava. E ela cresce acreditando naquelas verdades, que não é verdade, e vai, então, vai ferir a sua imagem, a autoimagem vai ficar distorcida, uma baixa autoestima, porque ela acredita que ela não tem valor, e porque ela não acredita que ela tem valor, ela se auto-sabota, ela não se cuida, ela acredita que ela não é capaz, ela perde oportunidades, ela vive em círculos, né, se auto-sabotando, enfim, repetindo os comportamentos, muitas vezes disfuncionais, que ela vivenciou lá na sua raiz, na sua casa, naquele ambiente, naquele contexto, na sua casa com seus filhos. Então, quando ela identifica, né, ela é como uma ficha que cai, né? A Bíblia fala isso de quebra de maldição, né? Quer dizer, eu resolvo parar com isso, aquilo que eu aprendi que não deu certo, eu vou fazer diferente daqui para frente. Então, é algo transformador, né, pastora Cida? E a gente ser, então, esse instrumento na vida de outras pessoas não tem preço, né? Exatamente. E você vai falar de herança familiar, né? O que é herança familiar? É muito bom quando a gente recebe uma herança boa. Quando a gente, né, os pais da gente deixam uma casa, uma mansão, deixa carros, aí você vai lá, tá lá no testamento, seu nome, e você vai, vende aquilo ali, tem uma herança boa, beleza. Mas e quando a herança é ruim? E quando Exato.
deixe uma casa hipotecada que os filhos têm que pagar. A mesma coisa com as nossas emoções. A mesma coisa com o prejuízo que a gente teve quando na nossa infância. Então, são heranças familiares que a gente adquire dos nossos pais. Se os nossos pais, né, se na nossa infância a gente veio de um lar disfuncional, a gente vai ser um adulto disfuncional. Tem uma música que fala, né, que não julgue o adulto que eu sou, porque você não conhece a criança que eu fui. Você não sabe o lar que eu vim, você não sabe o que eu passei. E quanto tempo a gente carrega dores emocionais. E a gente vai ver que tudo vem o quê? Através dos pensamentos. Né? Os nossos pensamentos, as nossas emoções, elas nos governam quando a gente deixa governar. Então, tudo o que eu ouvi, que eu vi, que eu senti, rejeições, né? Você falou muito de rejeição muito bem, de uma forma assim, muito clara. E quando ela vem nos nossos pensamentos, ela vai gerar sentimentos, vai gerar emoções. E o que eu vou fazer com aquilo? Tem dois caminhos. Ou eu vou guardar, aquilo ali vai virar crença, aquilo ali vai virar uma fortaleza, ou então eu vou pôr para fora, eu vou brigar e vou ser sempre aquela pessoa, né, insuportável. Gente, quando você vê uma pessoa insuportável, ela tem muito trauma. Verdade. Ela tem muita trauma emocional. Olhe para essa pessoa com empatia. Não julga. Se você sentar para ouvir essa pessoa, ela vai falar tanta coisa que você vai falar assim, meu Deus. Né? Você vai passar realmente a olhar com outro olhar. E foi isso que Deus quis fazer comigo e com a Liana e com todos que vai por esse caminho. Todas as pessoas que fazem psicanálise, elas seguem a profissão? Não, nem todas. A maioria, elas vão para se conhecer, elas vão para ajudar a criar os filhos. E eu vou falar uma coisa para você. Se eu tivesse feito psicanálise, até mesmo antes de ter meus filhos, vou falar, as coisas teriam sido muito diferentes. Com certeza. Né? Porque a gente passa, né? A gente passa a ter conhecimento. E o que liberta? É o conhecimento. O conhecimento nos liberta. Então, por isso que a gente está ali, né, tentando e vendo outras especializações, né, procurando agregar conhecimento para ficar só para nós, não. Para a gente passar. Nós temos que entender que nós somos árvores e que toda árvore ela produz. Ou ela vai produzir fruto, ou ela vai produzir, a matéria-prima dela vai produzir qualquer coisa, né, que vai beneficiar o ser humano. Então, nós somos essa árvore. E o nosso fruto, né, vai servir para alimentar outras pessoas. A árvore, eu até falei com as meninas, a árvore, ela não come do seu próprio fruto. Ela está ali linda, maravilhosa, mas ela não sabe nem que gosto que ela tem. Ela não sabe nem que gosto que tem o fruto dela. Ela não vai comer o seu próprio fruto. Quem vai comer o fruto são as outras pessoas. Por isso que é tão importante nós falarmos e termos conhecimentos para o quê? Para a gente ajudar outras pessoas. E isso me levou, né, a fazer tantos cursos que eu fiz. Pretendo não parar. Meu marido fala assim, você não vai parar não. Eu falei assim, não. É um caminho sem volta, né? É um caminho sem volta. A gente começa e o próprio Deus, o próprio Senhor, Ele vai nos direcionando. Ele vai nos apontando. Né? Ele vai abrindo as portas, Ele vai abrindo os caminhos. Né? Ele que vai... a gente tem que saber que a gente está num tempo e que a gente foi preparada para esse tempo. Alguém falou uma frase em algum lugar que eu peguei para mim. Senhor, o que o Senhor for fazer nessa geração pode contar comigo. Né? Pode contar comigo. Então, é esse coração que nós temos que ter. Né? Esse coração para o reino. Verdade. E saber que dentro dessa instituição a gente pode abrigar as pessoas, a gente pode falar de Jesus. E muitas pessoas também, elas falam assim, não, cuida só do espírito e cuida só do corpo. E esquece que tem uma alma. E a nossa alma, ela tem que ser cuidada. Da mesma forma que nós cuidamos do nosso corpo e cuidamos do nosso espírito. Lá em 1 Tessalonicenses 5:23, se eu não me engano, fala, né? O Senhor fala, né? Cuide, né? Cuide bem do teu espírito, da tua alma e do teu corpo. Eles sejam irrepreensíveis. Né? Irrepreensível. Até quando? Até a volta de Jesus. O apóstolo Paulo já
adverti, até quando? Ele Verdade. não descartou a alma. Ele incluiu a alma, porque a alma é a sede das nossas emoções. É na nossa alma que vai ter esse sentimento de tristeza, sentimento de angústia, sentimento de dor. E dependendo do que a gente passa, se a gente não fala, se a gente não consegue expressar, a gente vai somatizando doença no nosso corpo. Exatamente. Por isso Exatamente. que Deus fala, né? Por isso que já tem, tá na palavra, não é coisa inventada de coach, nem de psicologia, nem de nada disso. Está na palavra, cuide bem. Né? Então, quando nós cuidamos, né? Quando nós colocamos o nosso olhar para a nossa alma, nós conseguimos viver melhor. E uma pessoa na Bíblia, né, que mais cuidou da alma dela foi Davi. Davi, quando Exato. ele entristecia, ele falava, né? Ó, por que te abates a minha alma? Por que te entristece dentro de mim? Você tem um Ele, Deus. ele ministrava a alma dele, E né, com para os a alma salmos, né? dele. Exato. E assim nós temos que aprender a fazer com a nossa. Identificar, né, as Exatamente. nossas emoções, porque aqui, e para a gente governar, porque aquilo que a gente não governa acaba nos governando. Aquilo que nós não dominarmos sobre a nossa vida acaba nos dominando. E se a gente não consegue identificar os pensamentos que vêm, aqueles pensamentos recorrentes, né, muitas vezes que vêm para nos atormentar, vai gerar sentimentos tristes e nós vamos ter comportamentos disfuncionais, né? Porque pensamento gera sentimento, gera hábitos que geram comportamentos. Então, uma pessoa ferida emocionalmente é uma pessoa que tem a alma ferida, uma alma fragmentada, e ela não vai estar alinhada, né? Como tu falou, né, Cida? Corpo, alma e espírito têm que estar alinhadas, irrepreensíveis, inteiras, íntegras. E uma pessoa ferida, magoada, seja por uma ofensa ou por um trauma que aconteceu, por todas as experiências traumáticas do passado, e que muitas vezes ainda ela nem identificou porque está lá no inconsciente, mas ela manifesta através dos comportamentos, é uma pessoa que está com a alma doente, da alma ferida, fragmentada. E essa pessoa ela não consegue se desenvolver, ela não consegue, ela vai manifestar através dos sintomas, através das doenças no corpo físico, o espírito também vai ficar fragilizado, porque nós temos que ser inteiros, íntegros, corpo, alma e espírito. Então, não se pode cuidar só do espiritual, nem só do corpo, mas também das emoções. Eles três, nós somos seres triunos, corpo, alma e espírito. Então, é importante ter essa visão. E como a gente vê, né, Cida, pessoas feridas emocionalmente, mesmo dentro das igrejas, né? As pessoas acham que dentro das igrejas são pessoas curadas. Não, são pessoas doentes. E dependendo né, da direção, talvez aquelas pessoas né, não são cuidadas, né? Dependendo do ministério, enfim, não tem esse olhar. E como isso é importante, como a gente percebe pessoas feridas. Como é que eu observo isso? Através dos comportamentos, através como ela reage quando ela é confrontada, como ela reage diante de uma adversidade, diante de uma circunstância. Aquela pessoa que revida tudo, tudo, ela ouve, sabe aquele ping-pong, né, que vai e vem, é uma pessoa ferida. É uma pessoa que julga, uma pessoa que critica, né? E aí, quando a gente tem esse entendimento, como tu falou da psicanálise, tu cria essa empatia, porque tu consegue ver que aquele outro age do jeito que age porque ele é ferido. E ele precisa de ajuda e não de julgamento. Então, nós somos esses seres para ouvir, para acolher, né? Para fazer perguntas, interpretar através da fala, através da linguagem não verbal, aquilo que está no oculto, aquilo que está lá no inconsciente do cliente. Né? E no momento que ele vai falando, nós como psicanalistas, nós vamos interpretando, né? A fala através do inconsciente, trazendo lá do inconsciente pro consciente, porque é aquilo que tu falou e que a Ellen sempre fala, nós só modificamos aquilo que identificamos. Então, é extraordinário, né? Todos nós, todas as pessoas deveriam fazer um processo, né? Um atendimento terapêutico para identificar as suas dores, para ressignificar, para se entender, porque muitas vezes elas nem sabem. Conforme a dimensão do trauma, quanto maior, às vezes a pessoa ela não consegue nem lembrar. Né? E a gente vê muito
isso no manejo terapêutico, que ela começa a falar e começa a tirá-la do inconsciente, ela começa aquele insight, começa a vir, as lembranças começam a vir. Meu Deus, pessoas, eu vi, acho que ontem mesmo, né, a Elisângela que está aqui, ela falou, ou foi no manejo anterior, ela disse, eu fui abusada e eu não lembrava, né? E aí, quando ela começa a falar, começa a trazer, né, sai lá do inconsciente, traz para o consciente, aí consegue ressignificar, consegue modificar. Porque se eu não identifico, eu não tenho como curar. Então, assim, Exatamente. é maravilhoso, né? Exatamente. E a pessoa acaba tendo uma imagem, né, uma imagem errada de si. Ela acaba tendo uma imagem. E a palavra vai falar que, assim como imagina a sua alma, você é. Assim é. Então, ela sempre vai estar no lugar de vítima, estar no lugar de coitadinha, né? Estar no lugar de muita dor. Né? Então, ela vai sempre se imaginar dessa Uma maneira. E a palavra forma já fala, né? distorcida, né? Assim como imagina a sua alma, assim você Assim é. é. Né? É. Aí, quando há uma liberdade. Oi? Conforme a lente que ela vai se ver, né? Que geralmente a pessoa Exatamente. ferida, ela vai se ver de uma forma distorcida, com uma lente desfocada, ela vai se ver e ver o mundo à sua volta de uma forma errada. Por isso a importância de Exatamente. trazer a cura, e aí a cura vai libertar, ela vai se ver como de forma diferente, ela vai se ver como uma nova criatura de quem ela nasceu para ser, e não quem ela se tornou através da dor, através das experiências traumáticas. Exatamente. E a gente vai vendo com os atendimentos como é libertador. Como as pessoas vai trazendo para a gente, né? Nossa, eu não me via dessa forma. A partir do momento que é como se ela tivesse um espelho interno e ela pudesse olhar dentro dela. E falar assim, gente, eu não me via dessa forma, como eu sou uma mulher bonita, como eu sou uma mulher capaz, como eu sou, né? Eu não sou aquilo que me falaram. Exato. Porque a gente ouve tantas coisas, né, ao longo da vida, principalmente na infância. Muitas das vezes mulheres que casam com maridos narcisistas e acaba assim tendo tantas experiências amargas, né, de palavras, tantas palavras faladas, e aquilo ali vai para o inconsciente e a pessoa vai acreditando. Exato. Mas Deus tem outra palavra, né? Ele sabe o que pensa ao nosso respeito, e o pensamento dele é maravilhoso. Né? Nós somos filhas, nós estamos no lugar de filhas. E isso é libertador. E quando a gente acessa esse lugar, meu Deus, é tremendo. É tremendo a gente acessar o lugar de cura. É tremendo, por quê? Porque as pessoas, aquilo que ela não conseguia fazer em 20, 30, 40 anos, ela passa a fazer em pouco Exato. tempo. E eu tenho tido essa experiência. Sabe, eu tenho tido essa experiência com pessoas que eu tenho atendido. Às vezes ela fica ali, né, protelando, postergando uma situação e ela não consegue sair daquele lugar. É como se estivesse andando ali na rodinha do hamster uma vida inteira. Mas Exatamente. quando a consciência chega, quando a palavra chega, né, quando ela descobre quem realmente ela é libertador. Porque ela consegue avançar de uma maneira exponencial, de uma maneira extraordinária. E o reino de Deus agradece. Né? O reino de Deus quer pessoas curadas. Pessoas curadas para curar. Exato. Mais Uau. alguma coisa, Liana? Quer fazer uma consideração? A gente já está terminando, já está Exato. dando Tá quase uma hora. fechando. Gente, É, passou muito rápido, passa quase uma muito hora. rápido, muito rápido. Não só para finalizar, então, pessoas feridas ferem. Então, olhando para todas que estão aqui, para as pessoas que irão assistir posteriormente. Eu sempre costumo encerrar minhas falas com uma pergunta, porque pergunta gera, através de uma pergunta pode gerar uma decisão, fichas caem, a pessoa tem a possibilidade de decidir, então olhando para a tua vida e para os teus resultados, para os teus comportamentos, quem é você? Você é verdadeiramente quem você nasceu para ser? Ou será que você também vem usando uma lente distorcida, se vendo de uma forma distorcida? Talvez você tenha se visto como alguém incapaz, como alguém feia, como alguém burra, como alguém que onde bota a mão dá tudo errado, ou como alguém que não devia ter nascido. Saiba que se você tem esses pensamentos, você carrega feridas emocionais.
você tem uma baixa autoestima, você está se vendo de uma forma distorcida. Porque a ferida gera esse sentimento, né, de inferioridade, de incapacidade, nos faz ver de uma forma distorcida. Então, se permita, busca ajuda, né? Busca ajuda. O próprio Instituto, ele atende, né? As pessoas se inscrevem para ter atendimentos gratuitos, né? Quem não tem condições. Nós mesmo agora, eu vou começar a estagiar na próxima semana, eu vou atender clientes, né, de forma gratuita. Então, para dar essa oportunidade para as pessoas se entenderem, se conhecerem e resolverem seus maiores conflitos, destravarem sua vida. Porque todas nasceram, todos nós, nascemos para dar certo. Como tu disse, o maior prazer de Deus é ver os seus filhos curados. Pessoas curadas, mulheres curadas, não curam só a si, mas cura as suas gerações sucessoras, curam os seus filhos, né? Uma mulher curada, ela cura outras mulheres, cura a sua próxima geração. Então, busque ajuda e seja alguém que faça diferença neste tempo. Deus está clamando, chamando mulheres para levantar outras mulheres, mulheres empoderadas, né? Que é o quê? Que se conhece, que sabe o seu lugar, que se posiciona como mãe, como esposa, como filhas de Deus, para fazer a diferença, para viver a sua melhor versão todos os dias, para ser quem realmente nasceram para ser. Ai, que bom, Liana, é isso mesmo. É isso mesmo. E eu quero deixar aqui uma frase, um texto de Jung, que ele fala: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Tremendo, Meu Deus, essa palavra tremendo. ela fala muito comigo. Né? Por quê? Porque nós temos que ter essa empatia. Nós temos que ter conhecimento para a gente fazer isso. Porque a gente está tratando com alma e muitas almas feridas. Então, ter a empatia para quando você for conversar com a pessoa, saber que ali tem uma ferida muito grande por trás. Quando eu atendi a Elisângela, eu semeei na vida dela, falei assim, não, em uma hora eu consigo falar com ela, mas nós passamos 3 horas e meia. 3 horas e meia. Eu não podia deixar aquela moça com aquela ferida tão grande. Que história. E eu já fiz isso com outras pessoas também. Por quê? Porque é tocar na alma, é sentir a dor que a pessoa está sentindo. E isso é libertador. Isso liberta tanto a pessoa, quanto nos liberta também como seres humanos. Como pessoas cristãs, como pessoa que ama o Senhor. Isso é a mesma coisa do Senhor falar assim, vai lá, filha, ouve essa pessoa, sente a dor dela. Sente o que ela está sentindo. Olha, eu estou te mostrando. Traz uma cura. Eu vou me manifestar em você para você abraçar essa pessoa e trazer uma cura para ela. E é exatamente isso que eu tenho vivido nesses últimos tempos. Sabe? Ser essa ponte, sabe? O Senhor, é isso que para isso que Ele nos chamou. Né? Não por uma profissão, não para ganhar dinheiro. Dinheiro realmente é uma consequência do nosso trabalho. Mas Exato. o ponto fundamental é levar uma palavra de Deus. O ponto fundamental é olhar para a pessoa com amor. É igual a Liana falou, né? É a cura através da fala com amor. Né? Mostrando ali com amor. A Maria Fontinelli está falando, sou grata a Deus pela sua vida. Eu também, Maria. Maria Fontinelli, eu também. E a gente sempre está aqui para ajudar umas às outras. As meninas às vezes têm alguma dúvida. Eu também tenho. Interessante que quando a gente vai esclarecer a dúvida, a gente também esclarece para a gente. Às vezes é algo que a gente estava ali e fala assim, gente, mas isso aqui, nossa, é isso aqui mesmo. Né? É essa situação que eu tenho que, é esse caminho que eu tenho que tomar, e é por aqui que eu tenho que ir. Então, quando você ajuda, quando você semeia, você não só ajuda a pessoa, mas você está se ajudando a si próprio. Então, que Deus continue nos abençoando, que Deus continue abençoando cada mulher. Teve alguns homens também que entraram aqui, que a gente continue no mesmo propósito de servir a Deus em tudo que nós fizermos, que seja para glorificar o nome de Deus.
que seja para glorificar o nome do nosso Pai. Eu me encontrei muito nessa profissão. Por quê? Porque eu posso falar da psicanálise, mas eu também posso falar de Deus. Né? Deus, ele está em primeiro lugar. Porque a palavra que liberta é Deus que liberta. É o amor do Pai, o amor de Jesus que liberta. E você quer orar pra gente, Liana? Pra gente encerrar? Amém. Vamos lá, então. Convido você que está aqui nos assistindo, fechar seu olho, e vamos agradecer ao Senhor. Querido Deus e amado Pai, te agradecemos, Pai, por esta conexão, te agradecemos por cada vida que o Senhor trouxe aqui nesta live, por aquelas pessoas que irão nos assistir posteriormente, que vão ser edificados com essa palavra. Pai, eu oro para que toda palavra aqui lançada venha cair em terreno fértil, que seja uma semente que caia em terreno fértil e que venha dar frutos e frutos que permaneçam. Que cada palavra aqui, que cada pessoa que entrar, que venha se identificar com tudo que nós falamos aqui, que o Senhor venha trazer consciência a elas da importância de buscar ajuda, de buscar falar a sua dor, porque tudo que está no oculto, tudo que está guardado, que não é trazido para fora, através da fala, vai comparecer no corpo, através dos sintomas, através das doenças. Então, nós te pedimos, Senhor, traga essas pessoas, que elas venham buscar ajuda, que elas venham começar a falar das suas dores, que elas venham ser curadas. Mulheres curadas para curar outras mulheres. Homens também que aqui passaram, que irão passar, que precisam ser curados. Homens que são curados também vão curar outros homens, curar seus filhos, curar sua família. Então, Senhor, te agradecemos por este tempo precioso, agradecer pela vida da pastora Cida, que tanto eu aprendo com ela, né? Por essa conexão com o propósito, que eu sei que é um presente do céu. Te agradecemos, Senhor, então, por este momento precioso, por cada vida que aqui passou e que irá passar posteriormente. Assim eu oro e eu agradeço em nome de Jesus. Amém? Amém, amém. Jesus abençoa. Agradeço muito a presença de vocês, vocês que ficaram conosco até o final. Jesus recompensa a vida de vocês. E um beijo, Liana. Muito obrigada, amiga. Até a Nos próxima, encontramos amada. em outras lives que o Senhor venha nos Verdade. proporcionar. Amém? Um Amém. beijo, Beijo, Tami. A Neia, Elizabeth. Gente, quantas Fernanda. pessoas maravilhosas aqui. Claudinha, do meu coração. Gabriela, Beijão. um beijo. Fica com Deus. Jesus abençoa. Fica todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Coraçãozinho para vocês. Um beijo. Beijo.